Pessoal, tópico 2, né, nosso material de eletrostática. Você vai lembrar da aula anterior, quando a gente falou de potencial, e aí nós fomos obrigados a fazer uma antecipação sem discussão. Pedi que vocês tivessem paciência e aceitassem a energia potencial elétrica naquele momento para que eu pudesse definir o potencial, tá ok? Então, agora está na hora de falar nela. Então, o tópico 2, ele trata da energia potencial elétrica, né, em um sistema de cargas. Então, em particular, ó, né, energia potencial elétrica, né? Energia potencial elétrica. E aí a discussão bem mais simples. Vê, como a energia potencial elétrica ela não pode ser demonstrada aqui, a gente teria que trazer, né, uma integral da força, e isso não é discussão para o nosso grau. Isso aí fica para o pessoal de engenharia, né, que vai trabalhar, pessoal de física, pessoal de matemática, vai lidar com isso para o resto da vida. Aqui a gente está só indicando o caminho que você vai tomar em termos de entendimento. Então presta atenção. A energia potencial elétrica, ela é definida entre cargas. Porque, vê, é a energia armazenada num sistema de cargas, né? Então, em particular, dadas duas cargas quaisquer, Q1 e Q2, distanciadas de D, né? A gente pode definir e pode provar, evidentemente, usando um recurso matemático um pouco mais sofisticado do que aquele que a gente tem aqui, que a energia potencial entre essas duas cargas, ela é Q1, Q2 sobre a distância entre elas. Ó. Vê, como a gente já tinha falado lá em potencial, ela é um escalar. Então eu não vou me preocupar com a ideia vetorial, a lei de cosseno não vai ser utilizada aqui. Energia é um escalar, né? Energia é um escalar. Outra coisa, veja que aqui, diferentemente lá do campo elétrico, da força elétrica, que entrava tudo em módulo por eles serem vetoriais, aqui o sinal importa. Então, lá em potencial, uma carga positiva gera um potencial positivo, uma carga negativa gera um potencial negativo. Aqui também, ó, se eu tiver cargas positivas ou negativas, eu vou modificar o sinal da energia potencial como resultado, né? E aí é uma discussão bem simples. Ó, eu tenho a expressão e eu fico sempre em dúvida por que o potencial tem uma carga, por que a energia potencial tem duas cargas. O potencial elétrico é uma propriedade gerada no ponto, então eu preciso só de uma carga. Essa carga gera um potencial naquele ponto. No entanto, a energia eletrostática armazenada entre cargas. Então eu tenho que ter um sistema de no mínimo duas cargas para que eu defina a energia armazenada entre elas, né? Então aí a expressão de cálculo e a execução bem simples. Vê bem, tu não pode, lembra, médicos, engenheiros, não tem tempo a perder com a discussão inútil que leva a parecer isso aqui ser difícil. Então eu tenho duas cargas quaisquer no espaço, elas armazenam energia entre si e eu sei como calcular. Ó. A gente deduz usando uma matemática um pouco maior do que aquela que a gente estuda agora e chega a K, Q1, Q2 sobre D. Vê que não vai com D quadrado, né? Potencial e energia vai com D, D quadrado vai para os vetores, força e campo elétrico. Tá ok? Bom, não custa nada a gente exemplificar e mostrar o quão é simples calcular a energia armazenada nos sistemas. Deixa eu ver se eu entendi mesmo. Eu tenho uma expressão que me permite calcular a energia armazenada entre cargas. Essa energia, ela está ligada exatamente à realização ou não de trabalho. Então a gente vai ver no tópico seguinte que o trabalho do campo elétrico vem exatamente dessa energia armazenada, porque não sai, tem que sair de algum lugar. A energia, você não tem um estalo e ela aparece, ela sai de algum lugar. Então se já pega isso aqui e joga, né, é porque o cuscuz que comeu de manhã, né, está gerando energia para que ele possa fazer esse movimento e variar a velocidade desse piloto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa é uma energia apenas de outro formato, né? Uma energia elétrica, Então, vê, vamos entender como o processo da energia elétrica funciona, né, em sistemas de cargas para armazenamento, né? Um exemplo 1. Ó, duas cargas quaisquer, né, Q1, vamos dizer que esse cara aqui tem 3 microcoulomb, né, distanciado de Q2, que tem 2 microcoulomb, né? Vamos aqui então dizer que eu tenho 1 metro de distância de armazenamento, energia entre elas. A energia armazenada, K, Q1,
Q2 sobre a distância. Vê, sempre lembrando, constante eletrostática dada na prova, se o meio mudar, ele tem que mudar o valor, ele fornece. Mas tu faz tantas questões que tu já fica acostumado com ela. Então, ó, energia potencial armazenada entre essas duas cargas distanciadas de D, constante, 9, 10 a nona, carga 1, que a gente definiu como 3 microcoulomb, lembra? 3, 10 a menos 6, né? E 2 microcoulomb, 2, 10 a menos 6, para uma distância de 1 metro, já no sistema internacional. 2 vezes 3, 6, vezes 9. Então eu tenho 54 potências. Menos 6 dá menos 12, mais 9. 54, 10 a menos 3 joules, para homenagear o gigante James Prescott Joule, ou Joule, depende da região que você mora, e a sua pronúncia, depende de onde você, né, estudou o seu inglês, ou morou, enfim, escolha Joule ou Joule, né? Tá aí, ó, 54, 10 a menos 3. Vê que se eu parar por aqui, eu vou te entregar os lobos. Eu vou dizer assim, olha, acabou, é bonitinho, não vai rolar. Presta atenção, a energia é um pouco mais complexa. Para que isso ocorra e para que você fique completamente, vamos dizer assim, vacinado, deixa eu te mostrar o exemplo 2. Esse exemplo 2, ele é seguido de um cuidado, né? E um cuidado de verdade, vê? Cuidado quando você se deparar com questões envolvendo energia potencial. O livro traz isso, os manuais trazem isso, Japa mostrou isso, mas a energia anda um pouco mais. Veja, se eu dispusesse de mais cargas, como é que eu vou proceder? Então, imagine a seguinte situação. Vamos considerar um triângulo equilátero. O que é que o cara está pedindo? O examinador está pedindo. Japa, mas isso aparece seriado da UPE? Né? Por mais de uma vez, então você tem que lidar com isso. Vê, saia da condição comum de que eu vou ter duas carguinhas para ratificar a expressão que é deduzida nos livros, que Japa mostrou na sala, que ele usou para chegar ao potencial elétrico. Não, vê, sistema de 3 cargas. Se eu tenho 3 cargas, você tem que entender o seguinte, ó, a energia armazenada nesse sistema, né, a energia elétrica, eletrostática, né, ó, a energia eletrostática armazenada no sistema é a soma dos pares, né? No sistema é a soma dos pares, ok? Então, como aqui eu só tinha um par, então só apareceu um par para mim, ó. Vê, não tenho que discutir, apareceu um par. Só que agora eu tenho várias possibilidades de pares. Então, como é que a gente procederia aqui? Vê, tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação, né, com aquela segurança tradicional do aluno do GGE, ele aprendeu, ele viu da forma mais simples, né, ele tem um engajamento diferente, ele tem um domínio matemático diferente, um tempo de estudo diferente, e ele é diferente. Então, observa, a energia potencial desse sistema, ele vai ser a soma dos pares, né? Vê, a soma dos pares. Então, eu tenho o primeiro par, Q1, Q2, como eu estou colocando elas todas idênticas, ó, Q1, Q2 sobre D. Mais, ó, então eu fiz essa com essa, né? Primeiro par. Segundo par, essa com essa, ó, Q sobre D, mais a terceira possibilidade de par. Então, vê, eu fiz esse com esse, estou fazendo esse com esse e vou fazer esse com esse, tá ok? Q sobre D. Então, como eu escolhi para facilitar nossas contas, que todas são idênticas, especificamente eu vou ter a energia do sistema 3K, Q vezes Q vai dar Q quadrado, sobre a distância, né? Os valores iam ser dados e você achou a energia potencial do sistema. Japa do céu, tu está querendo dizer para mim que se o cara colocar um quadrado e cargas distintas, né, pedir a energia do sistema, exatamente, tu vai fazer K, Q1, Q2, K, Q1, Q3, K, Q1, Q4, K, Q2, Q3, K, Q2, Q4,
KQ3, Q4. Vai dar um trabalho da gota, mas especificamente você não vai errar. Dúvida eu não tenho. Então, vem bem, energia armazenada entre cargas, expressão definida, ela define o potencial e ela me dá, ela me diz como ou não eu vou poder realizar trabalho, que é o tópico seguinte, o trabalho do campo elétrico. Espero que você tenha entendido, veja o quão é prático, pragmático, como você deve ser, né? Médicos, engenheiros, advogados, publicitários, não tem tempo a perder com essas coisas, né? Um abraço.